seguinte, pessoal, o multímetro, quando ele vai medir tensão, pessoal, ele mede a tensão entre a que está na ponta vermelha menos a que está na preta. Por isso você bota a preta na massa para preta estar sempre no zero e não atrapalhar a nossa medição. Beleza. Só que além disso, o multímetro ele mede a média do sinal de cada ponta. Por exemplo, se na ponta vermelha tem 5 volts sempre, qual é a média? 5. Se na ponta vermelha tem 5 volts sempre, qual é a média? 5. Se na ponta preta tem 0 volts sempre, qual é a média? 0. Então a média do 5 menos a média do 0 dá 5 menos 0. Ele mede a média. Onde é que eu tô querendo chegar? Sabe o que é, pessoal? Às vezes você vai medir um sinal pulsado e você se confunde. Quer ver? Mostra no osciloscópio ali. Quer ver? Deixa eu ligar meu osciloscópio aqui, deixa eu ver se ele tá funcionando. Eu acho que tá, deixa eu dar um play ali, não sei se ele tá funcionando. Vamos medir nessa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, ela tem um sinal PWM. PWM, Pulse Width Modulation. Sinal de largura de pulso modulado. O pessoal adora falar sinal PWM, né? Olha lá, ó. Eu tô com um sinal aqui na tela, não sei se estão conseguindo ver. Esse sinal é que a minha plaquinha tá gerando. Olha só, deixa eu, tem que essa plaquinha aqui. Hoje nós estamos com duas plaquinhas, essa vermelhinha e a verdinha, que mostra ali o Batman. Olha só, tem as duas, né? Tô usando essa aqui para simular algumas coisas, PWM eu vou simular nessa aqui. Então olha só, né? Então aqui eu tenho um sinal PWM, mostra lá o meu osciloscópio, ó. Sabe o que é um sinal PWM? É que a largura do pulso, ó, nós temos, deixa eu dar uma pausa aqui nesse sinal, só para ficar mais claro, ó. Nós temos um pulso aqui, ó, tem um pulso, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Então é que ele se repete, vamos supor que esse meu pulso, eu considero que ele começou aqui. Ele começou aqui 0, 0, ó, tá vendo aqui do ladinho, pessoal, não sei se estão vendo, ó, 0 volts, ó. Aqui é a escala em volts, né, aqui 0, ó. Começou 0, 0, 0, aí de repente ele subiu para, aqui tá no, ó, olhando aqui, deixa eu pegar meu cursor aqui só para ver, ó, aqui tá dando mais ou menos 5, ó, tá vendo, ó? Aqui em cima é 5 e aqui embaixo é 0. Então ele começou 0, 0, 0 por um instantezinho, depois ele foi para 5, 5, 5 e de repente ele voltou para 0, 0, 0. Tá vendo que ele começa a se repetir, né? Então o meu período seria daqui 0, 0, 0, 5, 5, 5. Depois começou de novo 0, 0, 0, 5, 5, 5. Então o meu pulso é daqui do 0 até o final do 5. O meu pulso é esse cara aqui. Vocês entendem o que é o pulso que eu tô falando? Isso aí. Este é um pulso, desde o início até o fim, até ele começar a se repetir de maneira periódica, né? Ele vai se repetir com essa periodicidade, com a mesma frequência. Todo sinal PWM tem frequência fixa, certo? Só que um sinal PWM, ele tem a largura do pulso variável. Eu dei o play, eu vou variar a largura do pulso. Quer ver? Você vai entender intuitivamente, ó. Vou variar ela, ó. O que aconteceu com o meu pulso positivo? Foi pro saco. Ele ficou só quase o 0. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Ó, o pulso tá ficando todo positivo, tchum, inverteu. Você viu que eu inverti a largura do pulso. Então, o pulso, ele tem uma largura positiva, um ciclo de trabalho positivo e um ciclo de trabalho negativo. Beleza? Então, olha só. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Tá vendo esse sinal aí? Ele é um sinal que ele pulsa de 0 a 5. Então, vamos dar um zoom no sinal. Vou dar um zoom no sinal. Nesse momento aqui, ó. Neste momento aqui, ele tá dando 0. Tá vendo? Aproximadamente 0. Se eu tirar o zoom, tirei o zoom, ó. Nesta parte aqui, vou dar um zoom menor. Eu fui um zoom muito, muito grande. A minha largura de pulso tá aqui, vou dar um zoom na minha largura de pulso ali. Olha só aqui, ó. Ó, no meu pulso aqui. Aqui tá o meu pulso, né? Aqui eu tenho a fase negativa dele e aqui eu tenho a positiva, certo? Tá. Nesse instante aqui, pessoal, nesse tempo aqui, suponha que isso aqui demorasse, para ele vir daqui até aqui, demorasse 5 segundos. 5 segundos. Então, se eu botasse o meu multímetro, ó, ali, vamos supor que é o fio de sinal do sensor. Vamos supor que o sensor lá, o sensor MAP, ele tem um fio azul, tá?
E no fio azul é um MAP digital das antigas lá, quem lembra do EC4. Ele tem um fio lá, e eu tô dizendo que esse meu MAP, ele tem um fio azul que é aonde sai um pulso, tá? Sai um pulso. Então eu botei a ponta preta do multímetro na massa, a ponta vermelha eu botei lá no fio azul. Só que no fio azul o sinal que tem é esse aí, ó. É um pulso. Não é um positivo direto, nem um negativo direto. Não é uma corrente contínua, é uma corrente pulsada. É contínua pulsada. Agora eu te pergunto, se a parte negativa do pulso demorasse 5 segundos, o meu multímetro está a ponta preta na massa, vermelha no fio. Durante 5 segundos o fio está dando quantos volts? 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, o que o multímetro ia fazer? Vermelha 0 menos preta 0. Quanto que ele ia estar mostrando na tela para você? 0, certo? 0. Agora, suponha que, né, de repente, 5 segundos depois, ele fica por 5 segundos no fio aparecendo 5 volts. Agora, nesses próximos 5 segundos, o multímetro está medindo na vermelha 5. 5 menos 0, 5. Então, o que aconteceria? Vamos supor que essa minha largura de pulso, você está vendo que a minha largura de pulso, ela não está meio a meio, né? O pulso positivo, você vê que ele está um pouquinho maior do que o negativo? Deixa eu tentar calibrar aqui, vou no olhômetro aqui. Vamos tentar calibrar ali. Será que eu consigo? A média ali tá dando quanto? 60. Deixa eu ir mais de longe, né? É só sei longe, aquele negócio do braço curto. 54, 50, mais ou menos, né? Foi, né? Não, mas tá bom, tá bom. Pra mim tá bom. Então, olha só. Aqui, ó, eu fiz um pulso meio a meio agora, tá? Eu fiz um pulso mais ou menos meio a meio, ó. Eu fiz meio a meio. Ele tá 50% do período... 50% do período negativo e 50% do período positivo. Mais ou menos, né? Ficou mais ou menos. Então vamos supor que cada períodozinho desse fosse 5 segundos. O que vai acontecer com o meu multímetro? 5 segundos ele mede 0, 5 segundos ele mede 5. Ah, beleza, Walter. Pronto, O multímetro ele mede o que está aparecendo. Sim, mas eu disse que cada período desse pulso dura 5 segundos. E se fosse 5 milissegundos? Se cada período desse aqui fosse 5 milissegundos, o multímetro ele vai medir a média ponderada. Nesse meu sinal aqui, se eu medir lá com o multímetro, quanto vocês acham que vai dar? Fala aí pra mim, hein? Quanto você acha que o multímetro em volts VDC... Vai lá, Betão, já posiciona o bicho lá. Em volts VDC, você acha que vai dar quanto, hein? Fala aí pro Anjo Barbudo pra nós aí. Porque, ô Walter, por que você tá falando essa bobiça? Não, cara, no carro tem essas coisas, às vezes você mede, você vê que o sinal não varia, você fica medindo errado e não entende o que está acontecendo. Se o pulso for de onda quadrada, às vezes, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do MAP do EC4, para quem é velho aí, aquele sinal não varia a tensão nunca, fica dando sempre 2,5 V. Porque ele muda só a frequência, ele não muda a largura de pulso. Não tá 50% não, né? Então tenta arrumar aí. Suponha o Betão vai arrumar 50% ali. Deixar um sinal meio a meio, tá? Vamos supor que ele tá meio a meio. O Betão tá calibrando ali, né? Aqui no... Beleza. Aí se ele tiver meio a meio, quanto que vai dar na tela do multímetro, pessoal? A galera tá dizendo 2,5 volts. Você entendeu o raciocínio? O multímetro ele faz assim, ó. Ó a conta que ele faz, só pra vocês entenderem. Quer ver? E tá... Mostra lá quanto tá dando. Olha lá, ó. 2,5 volts, a galera acertou. 2,5 volts. 2,5 volts, beleza. Ó, ele dá uma oscilada ali, porque tem uma falha nesse meu simulador aqui, ó. Quer ver, ó? Aquela oscilada que ele dá, quer ver? Olha só que legal, ó. Ficou até didático. Quer ver que daqui a pouco vai ter um pulso maior aqui, ó? Quer ver? Olha só. Ó, você tá vendo que de vez em quando ele tem um pulso errado ali, quer ver? 1, 2, 3, ó. Opa! Ó, de vez em quando ele dá um pulsinho errado ali, ó. Ó, tá vendo que ele dá uma erradinha ali de vez em quando? Ó, tá vendo, ó? Ele dá um pulso estragado aqui, ó. Quando ele mete esse pulso estragado de largura de pulso diferente, o multímetro faz a conta e se confunde. Pode ver que o multímetro tá se confundindo ali de vez em quando, ó. Ele mede 2,5 e de vez em quando ele dá uma confundida, porque a largura de pulso mudou. Você viu que didático e que perfeito, galera? Pode ver, ó. A largura... Acompanha o osciloscópio e o multímetro ao mesmo tempo pra você ver. Quando a largura de pulso dá aquela baqueada, o sinal do multímetro também dá. Porque o multímetro faz a conta da média. E quando aquele sinal muda, a média muda. Então, qual é a conta que o multímetro faz? Só mostrando aqui, ó. Pode mostrar só o osciloscópio agora, olha só. Ele faz a conta seguinte.
Do período, do nosso período aqui, pessoal, no período, esse meu período do meu pulso aqui, quantos por cento do tempo ele ficou positivo e quantos por cento ele ficou negativo? Esse aqui é um pulso meio a meio, 50% positivo e 50% negativo. Sabe como o time faz? Ele faz a média ponderada. Então, como é que é a média ponderada? É o seguinte, olha aqui, ó, 5 volts vezes 50% do tempo. Então, 5 volts vezes 50%, mais 0 volts vezes quantos por cento? 50%. Então, é 5 volts, 5 vezes 50. Porque é 5 volts, 50% do tempo. Que dá quanto? Não, 100%, né? Só para isso. Dá 250. Dá 250. Mais 5 volts, não, 0 volts, que a outra parte do sinal é 0, vezes 50%. Vezes 50. Que não muda em nada. Tudo isso, esse resultado igual, dividido por 100%. Igual, dividido por 100. Dividido por 100, que vai dar 2,5 volts. Essa conta toda, só para você entender. Ele faz a média considerando a largura do pulso. Suponha que a largura do pulso fosse 70% positiva. Quer ver se fosse 70%, quanto que ia dar? Ó, quer ver, ó, 5 volts, 5 vezes 70, mais 0 vezes 30, porque o outro pedacinho é só 30%, deu quanto? 350, dividido por 100, que vai dar 3,5 volts, quer ver? Faz ali dar 3,5 volts ali, Betão, vamos fazer ali só para mostrar como é que fica o sinal. Quer ver? Olha só, o sinal ele vai ficar muito mais, quer ver? Mostra lá no osciloscópio, ó, como é que tá, olha só. Você acha que esse sinal aí, pessoal, não deu play ainda, eu ainda não dei o play. Esse sinal ele vai estar mais positivo ou mais negativo? Tá dando 3,5 na conta do multímetro. Olha só, vamos ver lá, quer ver, ó? Deixa eu dar, ó. Esse sinal aí, quer ver? Deixa eu chegar mais perto para ficar melhor para vocês verem. Ó, você consegue perceber, pessoal, pausei o sinal, que o pulso, ele tá muito mais, ele tá 70% positivo e 30% negativo. Você entendeu a lógica, pessoal? É isso. Então, quando o multímetro mede tensão, ele mede a média. Se você pegar um sinal pulsado, então se você pegar um PWM, sabe o que vai acontecer, ó? Medindo lá no multímetro, né? Que vamos deixar no play, deixa assim. Ó, o PWM tá variando, né? Olha o que vai acontecendo com o multímetro, ó. O PWM vai variando, o multímetro vai variando, como é que varia a largura de pulso? Parou de variar. Parou, ele para de variar. Então, se a largura do pulso varia, a média medida no multímetro varia. E um sinal PWM é isso, é um sinal de largura de pulso variável, por quê? Por exemplo, às vezes o módulo usa isso para controlar uma ventoinha, por exemplo. Porque quando ele varia a largura de pulso, você percebe que a tensão média muda. Então, quando ele varia, é como se ele alimentasse com uma tensão maior ou uma tensão menor. Aí ele bota a ventoinha para girar da velocidade que ele quiser. Ele fala, ó, agora eu quero que essa ventoinha gire com 11 volts. Ele trabalha no PWM para o resultado dar 11 volts. Eu quero que ela gire com 10 volts. Ele trabalha no PWM para diminuir a tensão. Então ele vai variando a largura do pulso para a tensão que está alimentando a ventoinha, por exemplo, aumentar ou diminuir. Esses carros novos, cuja bomba é controlada por um módulo, a velocidade da bomba é controlada por um sinal PWM. Mesma coisa. A largura do pulso vai variando, a tensão média vai variando. Quando o módulo alimenta a bomba com uma tensão maior, ou seja, com uma largura de pulso maior, a bomba toca mais rápido e a pressão aumenta. Quando ele toca com a largura de pulso menor, a bomba toca mais devagar e a pressão diminui. Não sei se isso ficou claro ou se isso ficou complicado, mas é isso. Um sinal PWM pode ser usado para controlar atuadores ou até como um sinal de sensor. Aquela dica lá que eu falei para você olhar no canal do YouTube da Doutoria, pessoal, procurar lá por PWM, ela mostra o sinal de um sensor do pedal do acelerador de um NIO FH. É um sensor também. Porque é a mesma coisa, quando o cara pedala, a largura do pulso vai variando para informar para a central. Por exemplo, largura de pulso positivo 70% é pedal a 70%. Largura de pulso 40% é pedal a 40%. Mais ou menos isso, entendeu? Tem uma lógica assim e a unidade de comando entende. Você viu que legal? Que genial? Largura de pulso variável, PWM, pode ser usado para várias coisas. Eu só dei esse gancho da largura de pulso, nem queria explicar isso agora, para você entender como é que o multímetro faz a conta de medição de tensão.